Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco desse tema tão gostoso, falando de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Nesse bloco vamos falar sobre a verdade. Por que Jesus disse, eu sou a verdade? Mas antes da gente entrar nesse ponto do estudo, eu chamo a sua atenção para alguns contatos que nós temos. Como você já sabe, nós temos um blog que está ligado ao site da Novo Tempo. O site da Novo Tempo é novotempo.com. Aí você põe / Arena do Futuro, é o nosso blog com vídeos, mensagens, tudo muito bom para você. Além desse nosso blog, do site da Novo Tempo, você tem também o nosso Twitter, que é @Arena do Futuro, tá bem? E além do nosso Twitter, temos também um e-mail que você faz contato com a gente, e através desse e-mail você pode contar suas experiências, sua conversão, a sua impressão do programa e pode ainda solicitar gratuitamente esse DVD de estudos bíblicos. São 18 lições incríveis que vão ajudar você e sua família nessa caminhada cristã, tá bom? É o DVD O Grande Conflito, que na verdade tem agora uma capa nova, mas com a mensagem das profecias. Agora prepare o seu coração para nós estudarmos um pouco mais sobre João 14,6, aquela famosa frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos falar sobre a verdade. Eu só vou colocar meu DVD aqui e já vamos avançar analisando o texto. O texto é conhecido, eu não preciso ficar lendo todas as vezes, porque você já decorou esse versículo. Mas eu vou ler, porque a televisão tem uma audiência muito rotativa, gente que chegou agora, ligou a televisão agora, estamos em João 14, verso 6, que diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No primeiro bloco eu falei sobre o caminho, que existem dois caminhos, porém verdadeiro é só um, que é Jesus Cristo. Agora vamos falar sobre a verdade. Quando Jesus disse, eu sou a verdade, Jesus estava dizendo exatamente o quê? Observe o que diz João capítulo 16, verso 13. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse verso tem uma expressão muito curiosa. Repetindo para você, João 16, 13. Ele diz algo muito interessante, porque diz assim, ó, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Percebeu? Ele vos guiará, ele quem? O Espírito Santo guiará o homem a toda a verdade. A expressão é toda verdade, toda verdade. Ouviu? Mais uma vez, toda verdade. A expressão toda é uma expressão que está no coletivo e que mostra um conjunto de coisas. A expressão toda verdade é para dizer a nós que a verdade de Deus não é apenas um item, um aspecto, um versículo, uma frase. A verdade de Deus é um conjunto de coisas e aí, logicamente, tudo isso junto é o que a Bíblia chama de toda verdade. Tá bem? É o plural, é o coletivo. E o que é toda verdade? Veja, por exemplo, Jeremias. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 10, diz assim, mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. A primeira parte do versículo 10 diz assim, mas o Senhor Deus, ou o Senhor é verdadeiramente Deus. Numa outra versão, diz assim, o Senhor Deus é a verdade. Então, uma coisa nós podemos concluir, Deus é a verdade, Deus é verdadeiro. Esse Deus que está falando aqui é o Deus Pai, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Então, em Jeremias, Deus o Pai é chamado de verdade. E eu tenho certeza absoluta que você concorda comigo e com a Bíblia de que Deus o Pai é a verdade. Mas além disso aqui, nós encontramos o texto de João 14, 6, que eu li no começo, que Jesus fala, eu sou a verdade. Então observe que em Jeremias o Pai é a verdade, mas em João o Filho é a verdade. Jesus o Filho. Aí você já tem duas citações, uma em Jeremias, outra em João.
Em Jeremias é o pai, em João é o filho. E o que mais? O que mais tem na Bíblia? Vamos para a primeira carta de São João. Primeira carta de São João, capítulo 5, verso 6. Diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Que versículo claro! Nesse versículo, o Espírito Santo é apresentado como a verdade. Então nós temos agora 3 citações, 3 revelações. Em Jeremias, o pai. Em João, o filho. E em 1 João, o Espírito Santo. Que maravilha! O Espírito Santo é a verdade. Nesse caso, nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um é apresentado na Bíblia como sendo a verdade. E tem mais. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. João 17, verso 17. Está escrito: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ouviu? A tua palavra é a verdade. Que palavra? A Bíblia, a palavra de Deus. Os 66 livros da Bíblia. Diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora temos 4 citações. Jeremias, João, 1 João, João de novo. Deus, Jesus, Espírito Santo e a Bíblia, a palavra de Deus. E tem mais. Veja o que diz os Salmos. Salmo 119, versículo 151. Está escrito assim, olha: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Viu? Todos os mandamentos de Deus são verdade. Os 10 mandamentos. Aqui está. Então, em toda a Bíblia Sagrada, você encontra essas 5 citações dizendo: isto é verdade, isto é verdade, isto é verdade, aquilo é verdade e mais aquilo é verdade. Ou seja, não existe na Bíblia nenhuma outra citação dizendo que outra coisa seja verdade. Claro que todas as doutrinas bíblicas, todos os princípios bíblicos são verdadeiros, mas todas as doutrinas bíblicas dependem dessas 5 colunas, dessas 5 estruturas. Dá para entender? Ou seja, a doutrina da volta de Jesus, a doutrina da temperança, a doutrina da conduta cristã, a doutrina, por exemplo, da justificação pela fé, a doutrina do milênio, todas as doutrinas dependem dessas 5 colunas que a gente acabou de analisar. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está chamando a nossa atenção para a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. Mas lembre-se que lá em Jeremias, o Pai é a verdade. Depois, em 1 João, o Espírito é verdade. Em João, no Evangelho, novamente, a Bíblia é a verdade. E nos Salmos, os 10 mandamentos são verdade. E se você observar, essas 5 citações estão interligadas. Totalmente interligadas. E Jesus Cristo, quando ele se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida, é porque Jesus Cristo, meus amigos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é somente a verdade porque existiu de verdade. Ele não é apresentado como verdade simplesmente porque ele veio um dia na terra e de verdade andou entre nós e morreu na cruz. Não. Sabe por que ele é apresentado como a verdade? Porque, primeiro, o nome dele aqui na terra era, e é até hoje, Jesus Cristo. Sabe o que significa Jesus? Jesus significa Salvador. Sabe o que significa Cristo? Cristo quer dizer ungido. Quando você fala Jesus Cristo, está falando Salvador ungido. Aqui você começa a ter uma ideia do porquê Jesus diz: eu sou a verdade. Porque Jesus é o Salvador ungido. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto é que Jesus nasceu
de Maria, nasceu nesse mundo, mas nasceu perfeito. Jesus, quando nasceu, não trouxe em si a natureza pecaminosa, não, Senhor. Jesus nunca pecou. A Bíblia diz claramente que Jesus nunca pecou. Foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Então Jesus Cristo veio a esse mundo como sendo o segundo Adão. O primeiro Adão, ele foi criado perfeito, mas pecou. Jesus vem agora como Salvador e é chamado, de forma figurada, de segundo Adão. Então Jesus vem a esse mundo com um propósito. Nasceu de mulher, mas por obra do Espírito Santo. Portanto, nasceu perfeito. Passou por toda esta terra durante 33 anos e meio. Passou por todas as pressões e tentações. Nunca pecou. Foi até o Monte do Calvário, levando a cruz nas costas. E lá na montanha foi crucificado. Ao ser crucificado, Jesus estava pagando o preço dos meus e dos seus pecados. E ao pagar o preço dos nossos pecados, Jesus estava abrindo uma porta de salvação para todos nós. Ali estava a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que cura. Jesus pagando o preço dos meus pecados e dos seus também. Por isso ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Jesus é essa verdade que liberta. Ouça o que diz João 8,32. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que maravilha isso! Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É Jesus. Se a pessoa conhecer Jesus, Jesus o liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o homem começa a estudar a Bíblia, quando o homem começa a orar, quando o ser humano começa a meditar em Deus e na sua palavra, o Espírito Santo, que inspirou os profetas a escrever a Bíblia, ele nos conduz a Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos leva a Jesus. E em Jesus, nós encontramos a verdadeira salvação e a liberdade total e completa. É assim. Por isso, João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do que a verdade liberta? Número 1, liberta do medo. Número 2, da insegurança. Número 3, liberta da dor, do sofrimento e finalmente do pecado. A verdade liberta do pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, e a verdade nos liberta do pecado e nos aproxima de Deus. Veja um texto bíblico mais. Vamos para João capítulo 17, João capítulo 17, versículo 3. Esse é um dos versículos preferidos meus. João 17, versículo 3. Anote esse versículo na sua Bíblia. Está aqui, João 17, 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Deus seja louvado. Ouviu isso? Vou ler mais uma vez. João 17, 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, conhecer Jesus é conhecer a verdade. Conhecer a verdade é ser liberto. Conhecer Jesus é o princípio da vida eterna. Amigo, a vida eterna começa aqui. Tem gente que acha que a vida eterna só vai começar quando Jesus voltar. Não. A vida eterna começa a partir do momento que você começa a conhecer a Jesus. Agora lembre-se, existem duas maneiras de conhecer Jesus. Uma é uma forma teórica, de ouvir falar.
de dar uma lida de vez em quando, ir à igreja, uma forma assim descompromissada, apenas superficial, teórica. E a outra maneira é a maneira prática, é o relacionamento, é você gastar tempo com Ele, é você acordar mais cedo, orar mais, ler mais a Bíblia, andar com Ele durante o dia, ir para o trabalho, para a escola, para o namoro, para a viagem, para o passeio, ter Jesus no coração o tempo todo. Ter Jesus no coração o tempo todo é ter a verdade na sua vida. Jesus é a verdade. E conhecer a Jesus, repito, é o princípio da vida eterna. E esse texto que eu li faz um contraste, um contraponto ao texto de João 8,44. Em João 8,44, a Bíblia chama a nossa atenção para não vivermos na mentira. Porque existe o pai da mentira, tentando desviar a pessoa da verdade. Compreende? Por isso Jesus é enfático. Eu sou a verdade. E João diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João ainda diz, e a vida eterna é esta. É esta. Você quer a vida eterna? Você quer viver para sempre com Jesus? A Bíblia diz, comece a conhecer o Senhor Jesus, não apenas em teoria, mas na prática. E aí você está dando o primeiro passo e iniciando a vida que nunca mais terá fim, a vida eterna. Amém? Amém. Que maravilha. Agora, nós temos que analisar a vida. O que é a vida? Esse é o ponto que nós vamos conversar no terceiro bloco. Faremos agora um pequeno intervalo e em seguida eu volto para falar sobre a vida. Aproveite para ligar para um amigo, para um parente, para um vizinho, para que mais pessoas venham estudar a Bíblia com a gente. Até já.